Queridos irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós estudaremos na revista 1 do Discipulado, editada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD, a lição 11, o discípulo e os dons do Espírito Santo. O nosso texto áureo está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, o primeiro versículo. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A nossa revista traz uma classificação geral dos dons do Espírito Santo. Ela inicia com dons de revelação, depois dons de poder e dons de inspiração. Dons de revelação, a nossa revista menciona a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espíritos. Dons de poder, a nossa revista traz fé, dons de curar e operação de milagres. Dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Comecemos, então, por dons de revelação, nosso primeiro tópico, a palavra da sabedoria. Vamos ler juntos, queridos, em Tiago, capítulo 3, versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Glória a Deus. Essa é a sabedoria que vem do alto. Nós lemos Tiago 3,17. Agora vamos ler, queridos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 6 a 12. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque, se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. A sabedoria de Deus é diferente, não é, queridos? Número 9, versículo número 9, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Quando a Bíblia diz homem, homem e mulher. Ok, queridos? 1 Coríntios 2, 10, prosseguindo a leitura, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então vamos repetir, versículo 9 e 10. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Glória a Deus. Então, falando dos dons de revelação, nós estamos vendo, em primeiro lugar, a palavra da sabedoria. Agora nós vamos ver a palavra do conhecimento, ou palavra da ciência. Ela não provém de habilidades humanas, muito menos de adivinhação, nem de quaisquer outros fenômenos espirituais, mas de Deus. A palavra do conhecimento vem de Deus. Nós vamos ler juntos, queridos, mais um texto maravilhoso. Nós vamos ler Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 a 14. Versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante,
nem mágico, nem quem consulte os mortos. Versículo 12: pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Lança essas nações fora. Estava lançando essas nações fora da presença de Israel. Deuteronômio 18, 13. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. 14. Porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti o Senhor, teu Deus, não permitiu tal coisa. Deuteronômio 18, capítulo 18, versículos 9 a 14. Essas nações ouviam prognosticadores, adivinhadores, porém Deus não nos permite tal coisa. Nós estamos falando da palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento que você e eu podemos desfrutar vem do Senhor nosso Deus. Discernimento de espíritos. Nós leremos Atos 14, 8 a 10, que também será lido mais adiante em um outro assunto que comentaremos. Estava assentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Versículo 9. Este ouviu ele ouviu Paulo falar, que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Discernimento de espíritos estamos estudando. Vamos ler de novo essa passagem maravilhosa, Atos capítulo 14, versículos 8 a 10. Versículo 8. E estava assentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Queridos irmãos, observe, querido professor, querida professora da escola dominical, observe para você ensinar aos seus alunos a mensagem que queremos destacar nesse ensino, está no versículo 9. Paulo fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, ou seja, Paulo olhou atentamente para aquele homem e enxergou algo que não se enxerga com os olhos materiais, com os olhos da nossa carne. Paulo enxergou a fé na vida daquele senhor. Observe que coisa maravilhosa você olhar para uma pessoa e ter a certeza, saber da parte de Deus que aquela pessoa tem fé para ser curada. Glória a Deus. Nós estamos estudando, então, discernimento de espíritos. Vamos ver mais um texto e enriquecer nosso conhecimento para que você possa, essa é uma sugestão, para que você possa compartilhar com seus alunos, alunas na escola dominical. Vamos ler a primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículos 1 a 6. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Versículo 4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Que ensino importante para você e para mim. Uma outra maneira de discernirmos os espíritos é em relação à confissão sobre ou a respeito do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Se alguém não confessa que Jesus Cristo veio em carne, essa pessoa não tem o Espírito de Deus.
Pelo contrário, o espírito do inimigo da nossa alma. Porém, todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, que o Senhor Jesus Cristo teve um corpo humano, viveu com um corpo humano, em um corpo humano, e depois se entregou para morrer por nós com um corpo humano, ressuscitou e está vivo para sempre. Os que confessam isso são de Deus, glória a Deus. Os que confessam que o Senhor Jesus veio em carne são de Deus, glória a Deus. Essa é uma condição. Queridos, nós veremos um exemplo do Antigo Testamento, que está em 2 Reis, capítulo 5, versículos 20 a 27. Então, Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Sírio Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa, receber alguma coisa, Geazi estava dizendo. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: Vai tudo bem? Versículo 22. E Geazi, não é? Ele disse: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: Sê servido, tomar 2 talentos. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. Versículo 24. E, chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens, e foram-se. Versículo 25. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma, nem a outra parte. Porém ele, Eliseu, lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Segundo Reis, segundo o livro dos Reis de Israel, capítulo 5, versículos 20 a 27. Queridos irmãos, o que aconteceu aqui? Eliseu tinha ali um ajudante, uma pessoa que o ajudava, Geazi, e ali aconteceu a cura de Naamã. Você conhece a história, professor, professora, aluno, aluna da escola dominical. Naamã quis presentear Eliseu devido àquela cura. Eliseu disse: não vou aceitar nada. Não é necessário nenhum presente. Ou seja, Eliseu estava dizendo àquele homem que ele deveria glorificar a Deus, honrar a Deus e que ele seria abençoado pelo Senhor Deus. Porém, Geazi, aquele moço, pensou: puxa, poderia receber alguma coisa desse homem. E foi atrás de Naamã, e o texto, nós lemos, ele pede coisas valiosas a Naamã. E Naamã prontamente lhe oferece essas coisas, lhe dá essas coisas, manda seus servos carregarem essas coisas até a casa de Geazi. E Geazi, depois desse episódio, vai encontrar novamente Eliseu. E no versículo 25, Eliseu lhe pergunta: De onde vens, Geazi? E Geazi disse: Teu servo não foi nem a uma, nem a outra parte. Geazi, um pobre homem, ao invés de manter a sua vida com Deus, se entrega à mentira. Ele mentiu para Naamã, agora mentiu para Eliseu. Porém, Eliseu lhe disse no versículo 26, porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Ou seja, é o foco do nosso estudo, discernimento de espíritos. Eliseu sabia pelo Espírito Santo do Senhor, Eliseu sabia o que havia acontecido. Eliseu viu o que estava acontecendo, mas Eliseu não estava presente lá. Eliseu não estava fisicamente presente naquele local, mas o Senhor Deus mostrou a Eliseu o que aconteceu
E Eliseu teve a capacidade de discernir as intenções, o espírito de Geazi, as intenções de Geazi, o que Geazi queria fazer. E ele repreende Geazi e diz: era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas, porque aquilo que Geazi pediu a Naamã era uma quantia expressiva. Por isso Eliseu nomeia todas essas coisas que entendemos que poderiam ser compradas com aquilo que Geazi pediu a Naamã. E no versículo 27, Eliseu diz: portanto, a lepra de Naamã. Naamã havia sido curado da lepra. A lepra de Naamã se pegará a ti e à tua semente, ou seja, à tua descendência, para sempre. Então, Geazi, não é? Aqui não diz o nome dele, mas é Geazi. Então, Geazi saiu de diante dele. Dele quem? De Eliseu, profeta Eliseu, leproso, branco como a neve. Queridos irmãos, há várias lições para nós nesse texto. O nosso foco é entender que Deus nos dá o discernimento de espíritos e que nós possamos nos manter sempre fiéis à palavra de Deus, sempre leais àqueles com quem servimos a Deus. Eliseu era o líder e Eliseu disse: não aceitaremos nada. Geazi deveria ter obedecido ao seu líder, que estava falando da parte de Deus. Eliseu era um homem de Deus, aquela atitude era de Deus. Então, Geazi deveria ter se mantido ao lado do homem de Deus, ao lado do profeta de Deus, e ele teria sido bem-sucedido, tanto ele quanto a sua descendência. O nosso comportamento impacta a nossa descendência, porque Deus tem promessas de abençoar a nós e a nossa descendência, como já vimos em outras lições. Queridos irmãos, vamos ver agora um exemplo no Novo Testamento, Atos capítulo 16, versículos 16 a 18. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Versículo 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E, na mesma hora, saiu. Glória a Deus. Queridos irmãos, Paulo estava ali pregando o Evangelho, e essa jovem, infelizmente uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, não era espírito de Deus, não era o precioso espírito de Deus. Infelizmente, aquela jovem tinha um espírito de adivinhação, que não vinha de Deus, que vinha de outra parte, não de Deus. E então, ela vinha seguindo Paulo e o grupo, os irmãos que estavam com Paulo, e clamava que eles anunciavam, a eles que anunciavam o caminho da salvação, eram servos do Deus Altíssimo. Meus amados irmãos, no versículo 18, disse que ela fez isso por muitos dias, mas Paulo perturbado, incomodado. Paulo se sentiu incomodado por aquilo. Sabe por quê? Porque você e eu não precisamos de testemunhos da parte do inimigo da nossa alma, de modo algum. Nós andamos na presença de Deus. Nós nos enchemos da presença de Deus, nos enchemos com o Espírito de Deus, como já vimos em lições anteriores. Nós nos enchemos da graça de Deus, e quem dá testemunho a nosso respeito não é o inimigo da nossa alma. Paulo se perturbou com aquilo, Paulo, voltando-se ao Espírito, disse: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Quem dá testemunho de nós é o nosso Deus, é o nosso Senhor, que nos conhece, assim como ele fez no caso de Jó. Você se lembra da situação de Jó? Jó é um livro riquíssimo, que fala da glória de Deus, que fala da bondade de Deus, que glorifica a Deus. Sabemos pela palavra, entendemos o quanto Jó sofreu. Você se lembra no início do livro de Jó? O próprio Senhor Deus falou a respeito da justiça, da retidão de Jó. Glória a Deus. É esse testemunho que interessava a Paulo. O testemunho que Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo deram a respeito de Paulo. E conosco não é diferente. Nós também estamos interessados
no testemunho que o nosso Deus, que o nosso maravilhoso Senhor, que Jesus Cristo, nosso amado Salvador, que o Espírito Santo, Paráclito Divino, tem para dar a nosso favor. É esse testemunho que nos importa. Paulo, então, além de perceber, enxergar, reconhecer que ali havia um espírito imundo, Paulo repreende aquele espírito em nome de Jesus Cristo. Te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Tenha você, querido irmão, querida irmã, professor da escola dominical, aluno da escola dominical, lembre-se que você tem a autoridade de Deus para fazer o que Paulo fez nessa passagem. Você tem a autoridade de Deus para expulsar inimigo da nossa alma, o demônio, Satanás e seus demônios. Você tem essa autoridade, você tem esse poder. Ensine aos seus alunos que os seus alunos, servindo ao Senhor, não vivendo em pecado, santificando sua vida como eles já têm feito, não é mesmo? Se houver uma situação assim, que eles possam expulsar toda e qualquer hoste maligna. Glória a Deus. Vamos prosseguir na nossa lição? Dons de poder é um outro tópico, um outro tema que nós vamos estudar. Dons de poder. Os dons de poder concedem ao crente meios para realizar obras espirituais entre os homens. Que bonita frase da nossa revista. Os dons de poder concedem ao crente meios para realizar obras espirituais entre os homens. Primeiro ponto, dons de curar e operação de milagres. O comentarista da nossa lição juntou esses dois temas em um tópico. O Senhor Jesus Cristo deixou o exemplo, ele nos disse: curai os enfermos. Vamos ler Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 18. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Versículo 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e, orando, pediu que não chovesse. E, por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Versículo 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Glória a Deus, glória a Deus. Querido professor, querida professora, o senhor, a senhora, você pode ensinar essa palavra maravilhosa aos alunos que o Senhor Jesus confiou aos seus cuidados. Os alunos são dele, você e eu somos professores da escola dominical, somos também alunos, e nas classes de discipulado, você está cuidando de almas preciosas que pertencem ao Senhor Jesus. São salvos, são lavados no sangue de Jesus, são crentes, são irmãos que estão iniciando na fé. E você recebeu a tarefa tão maravilhosa, uma confiança tão grande do Senhor, confiou em você. E você pode ensinar a esses alunos, às alunas, tudo isso que foi mencionado aqui nesse texto maravilhoso. Vamos ler. Nós já lemos Atos 14, 8 a 10, aqui há um enfoque, o enfoque da cura. Quando nós lemos agora mesmo, lemos esse texto com o enfoque do discernimento de espíritos. Agora nós vamos ler com o enfoque da cura. Atos 14, 8 a 10. E estando assentado em Listra, certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Glória a Deus. Dons de poder. Dons de poder. Você e eu temos essa bênção. Essa bênção está à nossa disposição. Podemos orar e o Senhor Jesus curar. Só há um detalhe. Ele cura quando quer.
Ele cura conforme a vontade dele. Não tenho dúvida alguma de que você, o senhor, a senhora, professor, professora da escola dominical, tem esse poder em sua vida. E nossos alunos também, porque eles são crentes. Eles têm esse poder na vida deles. Agora, resta saber, a cada situação, qual é a vontade do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Se você orar por uma pessoa e ela for curada, toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus. Era a vontade dele, ele curou, ele merece a glória, o poder é dele, a glória é dele, ele é o maravilhoso, ele é o bondoso, ele é santo, ele é maravilhoso, ele é limpo, ele é puro, ele é santo, ele é bom, glória a ele para sempre. E caso você ore e ele não cure, você continue orando por essa pessoa e o Senhor Jesus fará a vontade dele. Pode ser que seja curar essa pessoa em outro dia, pode ser que seja curar essa pessoa após um período de oração, e pode ser também que a vontade do Senhor seja levar essa pessoa para o céu, para a eternidade também. Mas a você e a mim compete crer e orar. Crer e orar sempre. E o Senhor Jesus fará a vontade dele, que é vontade maravilhosa para todos nós. Queridos, vamos ler mais um versículo, Lucas capítulo 4, os versículos 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus, o poder de Deus. Nós vemos nesse texto. Com licença. Mais um versículo em que vemos o poder de Deus. Como operam os dons de curar? Vamos ler Atos, capítulo 9, versículos 33 a 35. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. Glória a Deus. Versículo 35. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Dons de curar. A fé de quem ora, a fé que Pedro tinha, Pedro sabia, tinha consciência do poder de Deus que estava na vida dele. Vamos ter consciência do poder de Deus que está na nossa vida também, porque somos crentes, somos a igreja do século 21, somos a igreja do século 21, fomos a igreja do século 20, não é? Os que têm um pouco mais de idade como eu, fomos a igreja do século 20, hoje somos a igreja do século 21. E o poder do Senhor Jesus está disponível para quê? Para a vaidade? Não. Para que alguém pareça melhor que outros? Não, de forma alguma. Para que a obra do Senhor seja realizada. Veja o versículo 35. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Essa cura de Enéas serviu como um testemunho importante e que mostrou àquelas pessoas que o evangelho não é constituído apenas por palavras, as palavras do evangelho são maravilhosas, são preciosíssimas, porém o evangelho é constituído por duas coisas muito preciosas, palavra de Deus e o poder de Deus. Glória a Deus. Vamos ler agora Atos capítulo 9, queridos, versículos 11 a 12 e depois o 17 e o 18. Atos 9, 11. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Versículo 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, dos olhos de Paulo,
e recuperou a vista. E, levantando-se, foi batizado. Glória a Deus. Nós, entre os versículos 13 e 16, você se lembra que Ananias diz ao Senhor: Senhor, mas esse homem é um perseguidor, ele tem cartas para nos prender. E o Senhor Jesus disse a Ananias que Ananias deveria ir lá orar por Saulo de Tarso, que mais tarde passou a se chamar Paulo, não é? Após esse encontro, não é? Ele passa a ser o Paulo, apóstolo Paulo, depois de conhecer o Senhor Jesus. Ananias foi, versículo 17, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Ananias era necessário Ananias impor as mãos sobre Paulo, colocar as mãos sobre a cabeça de Paulo, orar e dizer essas palavras que ele disse, que o Senhor Jesus o havia enviado para que Paulo voltasse a ver e fosse cheio com o Espírito Santo. Que bênção! Os dons de curar. Deus deu ali a Ananias esta bênção, o poder para orar por Saulo de Tarso, logo depois Paulo, apóstolo Paulo, para que ele voltasse a enxergar e fosse cheio do Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. O texto nos diz cheio do Espírito Santo. Vamos ler, queridos, Marcos capítulo 8, versículos 22 a 26. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. Quem chegou a Betsaida? O Senhor Jesus, nosso amado Salvador. Versículo 23. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Versículo 24. E, levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Versículo 25. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos. O Senhor Jesus colocou as mãos nos olhos daquele homem cego. E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Glória a Deus. E mandou-o para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. O Senhor Jesus, versículo 26, mandou que aquele homem voltasse para casa e que aquele homem não entrasse na aldeia, mas que fosse para a sua casa. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Vimos vários exemplos, queridos, dos dons. Estamos falando de dons de poder, dons de curar, operação de milagres, e vimos vários exemplos. Aqui, queridos, nós vamos ler sobre um homem cego que foi curado pelo Senhor Jesus, e vamos passar para o próximo tópico. Vamos ler João capítulo 9, versículo 11. Ele respondeu e disse-lhes: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Glória a Deus, glória a Deus. É uma outra passagem, nós lemos a passagem anterior em Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26, e aqui estamos lendo João 9, 11. Operação de maravilhas. Vamos para outro tópico? Essa aula não substitui de modo algum a aula presencial que é ministrada na igreja na qual você serve a Deus. Essa aula tem apenas a finalidade de ser uma ajuda, um auxílio, um material de apoio para os professores, as professoras da escola dominical, nas classes de discipulado e para alunos que eventualmente, queiram assistir essas aulas. Porém, aluno, aluna, você, o senhor, a senhora, devem estar na classe, na escola dominical, na igreja na qual você serve ao Senhor, para ter a sua aula com seu professor, com a sua professora. Por quê? Porque ali é um ambiente em que você tem toda a liberdade para fazer perguntas, para ter comunhão com outros alunos, com os professores. É uma grande bênção do Senhor. É um trabalho oficial da Igreja do Senhor Jesus,
É um trabalho maravilhoso, a escola dominical. E todos nós somos alunos da escola dominical. Eu ministro na classe de discipulado há muitos anos, porém eu me considero um aluno da escola dominical. Somos alunos e também somos professores. Glória a Deus. Operação de maravilhas. Gálatas, capítulo 3, versículos 5 a 9. Versículo 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui o assunto era exatamente esse, o contexto é esse, uma discussão, um esclarecimento sobre o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, e a questão da lei de Moisés, e a questão da fé, da graça trazida pelo Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós vamos focar a questão das maravilhas, e o versículo 5 diz: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A resposta é pela pregação da fé, não é, queridos? E operação de maravilhas, e você viu aqui Gálatas 3:5, a palavra de Deus fazendo alusão, fazendo menção, mencionando a operação de maravilhas. E os versículos 6 a 9, a continuação, versículo 6 diz: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Versículo 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Gálatas, capítulo 3, versículos 5 a 9. Você pode ver que o contexto, como eu disse, é um outro contexto, porém, como houve aqui a menção à operação de maravilhas, esse versículo faz parte do nosso assunto. Glória a Deus. O dom da fé. O dom da fé. Atos 16, capítulo 16, versículos 29 a 32. Ora, sem fé eu estou lendo Hebreus 11:6. Vamos voltar um pouquinho. Atos 16, 29 a 32. Hebreus 11:6 será o próximo. E, pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. O dom da fé, nós estamos falando. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Nós devemos ter fé e devemos cultivar a nossa fé, e para que a nossa fé seja aumentada, constantemente aumentada. Vejamos por quê. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Galardoador, premiador, galardão significa prêmio. O Senhor Deus é tão maravilhoso, tão bom, que ele premia aqueles que têm fé, que o buscam. Ele premia aqueles que o buscam. Queridos irmãos, buscar a Deus e encontrar Deus e ter uma vida com Deus já é um prêmio maravilhoso, mas a bondade de Deus é tão grande que ele ainda dá prêmios àqueles que o buscam. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos para a nossa terceira parte? Nós vamos falar sobre dons de inspiração. Com licença. O dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. Vamos ler, queridos? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 15. Aliás, versículos 13 a 15. Nós vamos ler versículos 13 ao versículo 15. Vamos lá, então, versículo 13. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento.
Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Glória a Deus. Então, nos dons de inspiração, conforme nosso comentarista, na revista do discipulado, revista número 1, lição 11, que é a nossa revista que tem como título O Discípulo e os Dons do Espírito Santo, o nosso comentarista ressalta agora os dons de línguas e o dom de interpretação de línguas. Vamos a 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 18 a 20, está logo depois do versículo que lemos 13 a 15, agora 18 a 20. 18, dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. 19, apóstolo Paulo aqui nos ensinando. 19, todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Versículo 20, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Glória a Deus. O apóstolo Paulo estava nos ensinando aqui que, mesmo ele sendo um homem que falava línguas estranhas, ele chega a dizer mais do que todos aqueles que estavam ali ouvindo essa palavra, a quem foi endereçada a carta, que ele preferia falar 5 palavras com seu próprio entendimento, com a sua própria inteligência na igreja, porque assim essas palavras serviriam como instrução, do que falar 10.000 palavras em línguas estranhas, caso não houvesse um intérprete, não é mesmo? Em uma língua desconhecida. Ou seja, Paulo está nos ensinando que nós devemos ter entendimento, e ele chega a dizer, não sejais meninos no entendimento, sede meninos na malícia, não tenha malícia, mas sede adultos no entendimento. Precisamos ser maduros no entendimento. Vamos ler 1 Coríntios 14, também aí agora o versículo 26, 27 e o 28. 26, que fareis, pois, irmãos? Então, a orientação agora, o que vocês vão fazer, então? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Versículo 27. E, se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Versículo 28. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Ou seja, se a pessoa for falar línguas estranhas, não houver um intérprete, que ela fale consigo mesma e com Deus. Fale consigo mesmo e com Deus. É aqui o final do versículo 28. E se houver intérprete? Aí Paulo nos ensina no versículo 27. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3. E por sua vez, não juntos ao mesmo tempo, não, cada um na sua vez, cada um na sua oportunidade. E haja intérprete. Queridos, vamos ler 1 Coríntios, ainda no capítulo 14, os versículos 39 e 40. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Glória a Deus, glória a Deus. Agora nós vamos conversar um pouco sobre o dom de profecia. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, diz, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Glória a Deus. 1 Coríntios 14, 29 diz, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Julguem. Por quê, queridos? Porque a Bíblia nos manda julgar. Porque, meus amados irmãos, toda palavra que Deus der, toda profecia que Deus der, estará de acordo com a Bíblia. Não há uma profecia de Deus que contrarie ou que contradiga a Bíblia. Se algo contradiz a Bíblia, não veio de Deus.
se uma palavra, mesmo com aparência de palavra profética, estiver fora dos limites, dos ensinos, fora daquilo que a palavra do Senhor nos prescreve, então não devemos aceitar de modo algum, porque não é uma profecia que vem de Deus. E aqui, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, o apóstolo Paulo, além de instruir sobre a organização, e fala em 2 ou 3 profetas, isso é organização, vírgula, e os outros julguem. Então, nós, como Igreja de Deus, temos não só o direito, mas a obrigação de julgar as profecias. Ao ouvir uma profecia, julgue. Há pessoas que respeitam a aparência, que respeitam até a reputação de alguém, não é? Até a reputação de um profeta, mas seja quem for, se trouxer uma profecia fora da palavra de Deus, que colida com a palavra de Deus, que seja contrária à palavra de Deus, você e eu devemos rejeitar essa profecia, julgá-la improcedente, julgá-la inadequada, julgá-la não de origem divina, não de origem do Senhor, não de origem do precioso Espírito de Deus. Queridos irmãos, vamos prosseguir. Ensine isso aos seus alunos, ensine isso aos seus alunos. Devemos ter sempre o nosso coração derramado na presença de Deus para ouvir a voz de Deus, mas a voz de Deus, a voz de Deus. Uma profecia que não esteja de acordo com a palavra de Deus não é a voz de Deus, não veio de Deus, e assim não tem lugar na nossa vida. As fontes da profecia, as 3 possíveis fontes são o espírito humano, o diabo, que é um espírito imundo e mentiroso, e o precioso Espírito de Deus. Então, uma profecia pode vir de 3 fontes. Pode ser uma fonte humana, pode ser a fonte de Deus e pode ser uma fonte maligna. A profecia que nós queremos é a profecia que vem de Deus. A profecia humana, às vezes uma pessoa conhece a situação da outra, tem tanta vontade de que a outra pessoa seja abençoada, um irmão, uma irmã, que se descuida, se excede, e o que seria uma oração, a pessoa coloca em forma de profecia, o que seria o desejo dela a favor do seu irmão, da sua irmã, ela acaba expressando como se fosse uma palavra de Deus. Às vezes não é nem por mal, mas nós devemos discernir e rejeitar, porque isso não vai se cumprir. Se veio da parte humana, por melhor que tenha sido a intenção, por melhor que tenha sido o sentimento, e ali tem havido uma confusão, a pessoa se confundiu, não por mal, não com uma má intenção, mas mesmo assim não serve, está desqualificada. A única profecia que serve para você e para mim é aquela que vem do alto, do Senhor, do nosso Deus, do Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Ensine os seus alunos, os alunos que o Senhor confiou aos seus cuidados. Nós dizemos seus alunos, eles são do Senhor Jesus. Cada aluno e cada aluna é do Senhor Jesus. E nós também somos dele. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos irmãos, vamos ler Jeremias 23:16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Aqui, meus queridos, são profetas que estavam ensinando o povo práticas contrárias à palavra de Deus. Então, se alguém se apresentar a você com aparência de profeta, querendo ser credenciado ali para você como um profeta, querendo que você respeite ali uma credencial de profeta, não digo credencial material, digo uma postura de profeta, mas trouxer algo que leve você, ou que tente levar você para longe da palavra de Deus, você deve rejeitar na hora. Essa é a instrução do Senhor. Jeremias 23:16 que nós lemos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, porque eles vos ensinam vaidades. Esse era o caso ali com Jeremias. E falam, na época de Jeremias, não é? Jeremias foi um homem de Deus, um profeta de Deus, e Deus
dando aqui uma mensagem através de Jeremias, combatendo os falsos profetas. E falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Mais um versículo em Jeremias 23, capítulo 23, versículo 21. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. O Senhor está nos mostrando aqui na sua palavra que acontecem essas situações. Acontecem essas situações. Jeremias 23, agora o versículo 25, tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. Queridos irmãos, Deus pode, e Deus nos dá sonhos. Há sonhos que não são de Deus. Você dormiu pensando em um assunto, você dormiu, você não teve uma boa digestão, você às vezes se excede um pouquinho nos alimentos antes de dormir. Pode acontecer isso, um problema digestivo, você acaba sonhando. Nem todo sonho é de Deus. Você precisa ver se esse sonho que você sonhou, por exemplo, aqui era um caso que Deus está colocando, mentiras, estavam pregando mentiras e dizendo que sonharam com aquilo. Mas, já que vimos essa palavra, não é, sobre sonho, frequentemente nossos alunos na escola dominical, quando esse assunto é tratado, perguntam sobre os sonhos. Como saber se um sonho é de Deus ou se não é de Deus? Há uma coisa muito interessante. Primeiro ponto é que esse sonho de Deus deve estar de acordo com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. Deus não vai mandar você fazer algo em sonho que contrarie a palavra dele, a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Não vai fazer isso. Uma outra indicação é que você acaba se lembrando desse sonho, porque os sonhos, geralmente, que são do nosso próprio organismo, dos nossos próprios pensamentos, das nossas muitas ocupações, como a Bíblia diz, que das muitas ocupações vêm os sonhos, perdão. Quando é um sonho dessa natureza, das muitas ocupações, dos nossos pensamentos, esse sonho acaba se perdendo, você acaba esquecendo. Mas quando Deus dá um sonho maravilhoso, um sonho que é um presente dele para a sua vida, você vai se lembrar desse sonho. O tempo passa, mas você não esquece o sonho. É interessante, o Espírito Santo lembra você desse sonho. Queridos irmãos, é importante, professor, professora da escola dominical, aluna da escola dominical, nós não nos guiamos por sonhos, nós não nos guiamos por profecias, nós nos guiamos pela inequívoca palavra de Deus. Nós nos guiamos pela inerrante, inequívoca, perfeita palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. É por ela, é através dela, é com as palavras dela, com as orientações dela, que nós dirigimos a nossa vida. Então, se houver um conflito entre um sonho e a Bíblia, fique com a Bíblia. Se houver um conflito entre palavras de um renomado profeta, digamos assim, estamos exagerando um pouquinho, né? Um profeta conhecido, uma pessoa respeitada, se houver um conflito entre a palavra dessa pessoa e a Bíblia, fiquemos com a Bíblia, sempre, sempre, sempre. Nossa vida é dirigida pelo Senhor e nós temos a Bíblia Sagrada. Com licença. Eu me lembro agora do Salmo 119, versículo 105, que diz: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus. Então, a lâmpada para os nossos pés não é a profecia humana, muito menos uma profecia que não venha de Deus, muito menos que venha de outra parte espiritual, muito menos, mas é a palavra de Deus. E uma profecia dada por Deus é uma bênção. É uma bênção que Deus está dando a você. Glória a Deus, é uma bênção e é bem-vinda quando vem de Deus. De Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, vamos ler um episódio muito interessante que aconteceu. Primeiro, o livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 17, versículos 1 a 5. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Ou seja, era um tabernáculo, era uma arca, era móvel,
não me refiro ao tabernáculo do passado, foi a primeira palavra que me veio, era como a arca estava numa situação de mobilidade, era móvel. Então Davi diz: eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor, você se lembra da arca, não é? A arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. 2, versículo 2. Então Natã disse a Davi: observe, querido irmão, querida irmã, tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Versículo 3. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Glória a Deus. 1 Crônicas 17, 1 a 5. Queridos irmãos, Natã era um profeta de Deus, Natã era um homem de Deus. E quando Davi lhe disse o que gostaria de fazer, Natã imediatamente, parece que foi um reflexo, né? Foi por reflexo, foi por impulso. Natã disse: faça, Deus é com você, faça. Faça, que coisa boa fazer uma, uma casa para colocarmos a arca, que coisa boa, faça, Davi, faça. Deus é com você. Tudo, olha o que ele diz no versículo 2. Natã diz, 1 Crônicas 17, 2. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Essa era a opinião de Natã a respeito de Davi. Olha, Davi é um homem de Deus, Davi é um homem que tem um coração voltado a Deus, um coração segundo o coração de Deus. Davi anda na vontade de Deus, que maravilha. Davi, veio esse desejo ao seu coração? Faça, porque isso é de Deus, faça, Davi. Bom, olha o versículo 3. Mas, aí vem o mas, não é? Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo, agora era Deus falando com Natã. Agora não era mais a opinião de Natã. Agora o Senhor, que é bendito eternamente, que é o nosso Deus maravilhoso, que é o Deus precioso, que transita nos nossos assuntos, que entra na nossa vida, está na nossa vida, que opera a nosso favor, esse Deus maravilhoso entrou no assunto com Natã e Davi. Que bênção de Deus! Que seja sempre assim na sua e na minha vida, na vida dos nossos queridos alunos da escola dominical. Que bênção! Versículo 3. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e dize a Davi, meu servo. Versículo 4. Assim diz o Senhor: tu me não edificarás uma casa para morar. Ponto final. O Senhor ainda falou mais algumas palavras que nós vamos ver aqui no versículo 5, vamos repetir. Mas perceba, Natã, vai e dize a Davi, meu servo, o Senhor falando, glória a Deus. Assim diz o Senhor: tu me não edificarás uma casa para morar. Não, Davi. A resposta para você é não, Davi. Não faça. Não faça, Davi. A resposta é não. Glória a Deus. Queridos irmãos, as respostas de Deus para a nossa vida são bem-vindas. Por vezes ele diz sim. Glória a Deus, que maravilha. Sim, de Deus é maravilhoso. Por vezes ele diz aguarde, espere. Ok, vamos ter paciência, vamos exercitar a paciência. E por vezes ele diz não. Davi, a resposta para você é não. Glória a Deus. E no versículo 5, o Senhor que é amoroso, que é carinhoso, que tem consideração por mim, por você, pelos servos dele, por aqueles que o amam. O Senhor tem consideração por aqueles que o amam. Veja a consideração dele por Davi. Ele explica a Davi e a Natã também. Ele explica o porquê desse não. Porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel, até o dia de hoje. Subir lá do Egito, queridos, lá da terra do Egito, até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos,
Feliz o homem, feliz a mulher, que dão lugar ao Espírito Santo e que estão dispostos a ouvir a verdade de Deus, sempre a verdade, nada mais do que aquilo que o Senhor quer nos dizer. Glória a Deus. Vamos para a última parte da nossa lição. O propósito do dom de profecia. Qual é o propósito? Para que ele serve? Em primeiro lugar, ele serve para edificar a igreja. O dom de profecia tem a finalidade de informar, dar a entender pelo Espírito, Espírito com letra maiúscula, como já falamos, já dissemos em outras lições, é o Espírito Santo, Espírito com letra maiúscula, deixando as decisões com cada um, com cada pessoa, com cada cristão, com cada crente, segundo a medida da fé. O dom de profecia não tem a finalidade de doutrinar a igreja, não, absolutamente não. O dom de profecia não tem a finalidade de instruir o pastor, não, também não. O dom de profecia não tem a finalidade de dirigir a vida dos crentes, não tem. Por quê, queridos? Porque ele não tem a finalidade de doutrinar a igreja, de ensinar a igreja. Porque quem ensina a igreja hoje é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Por que que ele não tem a finalidade de instruir o pastor? Porque um pastor, um homem de Deus, é instruído na palavra de Deus. E me ocorre agora Paulo ensinando Timóteo, aqueles ensinos maravilhosos, Paulo ensinando Timóteo. Ou seja, você e eu somos instruídos na palavra de Deus. O pastor de uma igreja é instruído na palavra de Deus. Então, o dom de profecia não tem a função de instruir o pastor da igreja, de modo algum. O dom de profecia também não tem a finalidade, o objetivo de dirigir a vida dos crentes. Também não. Porque a nossa vida é dirigida pelo Senhor Jesus através da palavra dele, da palavra do Senhor Jesus, da Bíblia, como já dissemos aqui. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, ensine. Senhor professor, senhora professora, você, professor, professora, ensine aos alunos que estão sob os seus cuidados, que nós não somos dirigidos por alguém que vem e expressa uma profecia, ainda que com boa vontade, ainda que com amizade, como foi o caso de Natã e o profeta Natã e Davi, que vimos agora mesmo. Faça o que Deus colocar no seu coração, Davi. Você é um homem de Deus, abençoado, não é bem assim? Não. Vamos buscar a vontade do Senhor, vamos perguntar a Ele. E o Senhor, que é maravilhoso, sempre se manifesta. Então, queridos, o dom de profecia edifica a igreja. Ele edifica. Porém, a finalidade dele não é doutrinar a igreja, não é instruir o pastor e não é dirigir a vida dos crentes. Ele é uma bênção. A profecia é uma bênção. É uma bênção que Deus nos dá. Vamos ler Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 16. Efésios 4, 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Esses santos quem são? Os crentes que estão vivos, a igreja. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, o amor, não é, queridos? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, aqui o corpo mencionando, simbolizando a igreja do Senhor, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, o aumento da igreja, para a sua edificação em amor. Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16. Ou seja, amados irmãos, nós estamos arraigados, fundamentados na Bíblia. Observe o versículo 14.
para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Você e eu temos que estar firmados, fundamentados, arraigados, os nossos alunos na escola dominical também, na palavra do Senhor, nosso Deus. E Deus dá profecias? Dá. Usa nossos irmãos, irmãs, a nós, a cada um, usa. Mas nós estamos firmados na palavra dele. A disciplina do dom de profecia. E aí são 5 tópicos que a nossa revista menciona e chegamos então ao final, chegaremos ao final da lição. Todos podem profetizar, primeiro destaque da revista. Em cada culto, apenas 2 ou 3 devem profetizar. Além disso, é importante que julguemos as profecias, se são de Deus ou não, é o segundo destaque. Terceiro destaque, 2 crentes não podem profetizar ao mesmo tempo, pois isso cria confusão e deixa a dúvida sobre quem Deus está realmente usando. Um destaque número 4, um item número 4, se um crente estiver profetizando, o outro deve aguardar que o primeiro termine. Quando o segundo começar a profetizar, o primeiro, então, deve permanecer calado. E o quinto destaque, o quinto tópico que a nossa lição traz, a prova de ser espiritual e profeta, consiste em aceitar o que a Bíblia diz. Se alguém é espiritual ou profeta, vai aceitar a palavra de Deus. Então, no item 1, todos podem profetizar, nós já lemos, é 1 Coríntios 14, 5. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Todos podem profetizar. O segundo tópico da disciplina do dom de profecia, precisamos ter disciplina. O apóstolo Paulo nos ensinou, na igreja devemos ter disciplina sobre os dons, aqui especialmente o dom de profecia. Segundo tópico, em cada culto, apenas 2 ou 3 devem profetizar. Além disso, é importante que julguemos as profecias, se são de Deus ou não. Qual é o versículo? 1 Coríntios 14, 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Glória a Deus. Terceiro ponto dessa nossa parte da nossa lição, a disciplina do dom de profecia. Terceiro ponto, 2 crentes não podem profetizar ao mesmo tempo, pois isso cria confusão e deixa dúvida sobre quem Deus está usando. 1 Coríntios 14, 30. Capítulo 14, versículo 30. Mas, se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Glória a Deus. Quarto item, quarto conselho, quarta orientação sobre a disciplina do dom de profecia. Vamos ver essa orientação. Se um crente estiver profetizando, o outro deve aguardar que o primeiro termine. Quando o segundo começar a profetizar, o primeiro, aquele então que já havia terminado, permaneça calado. Deve permanecer calado, ok? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 31. Leiamos. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Um ensino maravilhoso que temos da palavra de Deus através do apóstolo Paulo, um homem de Deus. Glória a Deus. A disciplina do dom de profecia, esse é o quarto conselho, e há mais um versículo que temos sobre este quarto conselho. Se um crente estiver profetizando, o outro deve aguardar que o primeiro termine. Quando o segundo começar a profetizar, o primeiro, então, permaneça calado. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Glória a Deus. Igrejas dos santos, igrejas dos crentes, dos cristãos, homens, mulheres, crianças, idosos, adultos, pessoas que servem a Deus na igreja. Igreja dos santos. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Vamos ler de novo? 1 Coríntios 14, 33. Que bom, temos tempo, vamos ler. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Glória a Deus, glória a Deus. E a última recomendação, a última orientação sobre a disciplina do dom de profecia é a prova de ser espiritual e profeta
consiste em aceitar o que a Bíblia diz. Como é que alguém prova que é espiritual e que é profeta? Como é que alguém prova? Aceitando, obedecendo, reverenciando, valorizando o que a Bíblia diz. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ver um versículo que nós já lemos no tópico, num tópico anterior. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 37 a 40. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas, se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas. Mas, faça-se tudo decentemente e com ordem. Glória a Deus. Uma lição maravilhosa. Espero que esse resumo da lição possa ser útil. Esperamos que possa ser útil aos nossos queridos irmãos, irmãs, professores, professoras da escola dominical, das classes de discipulado, como nós. Eu também sou um professor como você e desejo que você seja muito bem-sucedido, muito bem-sucedida como professor. O que é ser bem-sucedido na obra de Deus? É ser usado por Deus, é servir, é saber ter a consciência que você está servindo, desfrutar essa alegria de estar servindo, de se sentir útil na obra de Deus. E você está. Você está servindo, está dispondo a sua vida. Se você está assistindo essa lição, é porque você se interessa, é porque você quer mais recursos espirituais da palavra de Deus para dar ótimas aulas aos alunos que foram confiados pelo Senhor a você. Um grande abraço, a paz do Senhor. Amamos os irmãos, amamos as irmãs, professores, professoras da escola dominical e amamos os alunos da escola dominical e nos dedicamos especialmente às classes de discipulado. A paz do Senhor, um abraço até a lição 12. Essa foi a lição 11 da revista 1. Vamos ler, nós vamos ter também a lição 12, que é a próxima lição. E depois a lição 13 encerra-se a primeira revista. E aí iremos para a segunda revista do discipulado. Um grande abraço, a paz do Senhor, fiquem com Deus, o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê sempre paz. Glória a Deus, amém.